porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Queridos irmãos, pastores, companheiros na obra e no reino de Deus, eu tenho um sentimento, claro, ministerialmente incomparável, mas biblicamente semelhante a um sentimento que nasceu no coração do evangelista Billy Graham. Ele escreveu um livro intitulado Anjos, Agentes Secretos de Deus. E nesse livro ele diz que tentou se lembrar de uma pregação bíblica acerca dos anjos de Deus e não conseguiu. E também se entristeceu ao procurar livros sobre os anjos, os mensageiros do Senhor, e percebeu quão escassa é essa matéria. Nós, assembleanos, pentecostais, temos em nossa confissão de fé a base soteriológica de Armínio. E ultimamente muitos jovens e adolescentes perguntam por demais, principalmente nas minhas redes sociais, quem é Armínio? Quando na verdade se aumenta em nossas igrejas pregações com base soteriológicas calvinistas, reformados. E assim eles se perdem nas exposições e deixam de seguir as mensagens de seus pastores para focarem em mensagens isoladas, em vídeos bem elaborados na internet. Se na nossa confissão de fé como assembleanos, a nossa base soteriológica, ou seja, a doutrina da salvação que cremos, é baseada na doutrina organizada de Armínio, eu queria também, como base para falarmos sobre esses mensageiros, porque anjo é nada mais nada menos do que mensageiro, trazer aos irmãos rapidamente algumas noções, definições de Armínio sobre os anjos, e depois apresentarei, baseado em Jó, as minhas concepções a respeito desses instrumentos de Deus para a nossa vida, que são os anjos. Eu posso intitular essa mensagem como Anjos, adoradores no céu, exemplo para os adoradores da terra. Definições de Armínio, vamos lá. Os anjos são substâncias meramente espirituais, criados à imagem de Deus, não apenas para que pudessem reconhecer, amar e adorar o seu Criador, vivendo num estado de felicidade com Ele, mas também para que pudessem realizar certos deveres a respeito do restante das criaturas, conforme as instruções divinas. Como ele era um erudito e um grande exegeta, algumas expressões podem nos assustar, mas é óbvio, ele vai explicá-las ponto por ponto. Aqui ele começa a explicar: são chamados de substâncias espirituais, contrário aos saduceus e outros autores que dizem que anjos são nada mais que incentivos bons ou maus. Dizem que anjos são simplesmente exercícios de poder que pode auxiliar ou prejudicar. No entanto, isso que eles afirmam está totalmente contrário às escrituras. Está totalmente contrário às escrituras sagradas, diz Armínio. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada apresenta os anjos não apenas como energia positiva ou negativa, mas como seres pessoais, ou seja, tem identidade, tem atos, tem manifestações, tem nomes, tem obras. Cada anjo tem o seu tempo e seu momento determinado por Deus para fazer alguma coisa. A afirmação de que anjos são meramente espirituais é para separá-los da natureza do homem. O homem, alma que tem corpo e espírito.
Então, quando ele diz substância espiritual, ele está diferenciando os homens dos anjos. Ele completa: embora a composição da matéria e forma não nos seja detalhada nas Escrituras, podemos afirmar que são substâncias compostas de existência, essência, poder, ato, capacidade natural, submissa à vontade de Deus. Ele continua: anjos são finitos, ou seja, não são eternos. Por quê? Porque são criaturas. Sendo criaturas, eles são avaliados por lugar, tempo e número. Como lugar, não que ocupem de forma corpórea, preenchendo um espaço que outro não pode preencher, não. Como espaço, isso quer dizer que simplesmente eles podem se fazer presente mesmo que invisíveis. Então eu creio que há anjos de Deus nesse ambiente, como Paulo ensinou à igreja de Deus em Corinto. Apesar de serem rápidos, eles dependem do tempo, muito rápidos, como está escrito em Ezequiel capítulo 1, se movem como relâmpagos em adoração, mas mesmo assim precisam do tempo. Também eles são avaliados pelo número. Diz Armínio: embora esse número não seja definido nas páginas do livro sagrado, a quantidade exata só é conhecida por Deus, mas sabemos, olha que interessante, que esse número é grande, não pode ser diminuído nem aumentado, uma vez que anjos não são gerados entre si, foram criados numa certa quantidade por Deus em série. Marcos 12, 25, Jesus disse que eles não podem reproduzir entre si. Esse versículo foi um acréscimo meu. Armínio afirma que eles foram criados à imagem de Deus. Por quê? Porque na Bíblia são chamados de filhos de Deus. Na Bíblia, filhos de Deus pode se referir a uma ampla variedade de seres. Aqui eu coloco alguns versículos debaixo das afirmações de Armínio para confirmar o que ele está dizendo. Que essa expressão anjo criado à imagem de Deus, o que significa? Significa que são filhos de Deus, criados por Deus, porque Deus tem vários tipos de filhos, é sabido de todos. Filhos por criação, anjos. Filho por formação, o homem. Filhos por eleição, Israel. E filhos por adoção, a igreja. Então, Jó capítulo 1, versículo 6, Jó capítulo 2, versículo 1, os anjos são chamados de filhos de Deus até caídos. Jó capítulo 38, o próprio Deus no versículo de número 7 chama os anjos de filhos. Anote se você puder, Salmo 29:1 diz: tributai ao Senhor, filhos de Deus. Sua tradução pode estar filhos dos poderosos, mas no original é filhos de Deus. É um salmo concernente aos anjos que precisam tributar louvores ao Senhor. E o que é o tributo? A obrigação, o imposto. Eles vivem para isso, porque o amor também obriga. Salmo 89, verso 6: quem no céu pode ser comparado ao Senhor? E quem entre os filhos de Deus, que são os anjos, pode ser semelhante ao Senhor? O salmista está dizendo: entre os anjos, entre os filhos de Deus, quem pode ser comparado ao Senhor? Um desafio ao anjo que disse: subirei e serei semelhante ao Altíssimo. Então o salmista pergunta: quem pode ser semelhante ao Senhor entre os anjos, que são apenas criaturas? Essa expressão de Armínio, quando os anjos foram criados à imagem de Deus, supõe que os anjos que não caíram continuam refletindo o caráter de Deus de muitas formas. A imagem semelhante à qual os anjos foram criados consiste numa parte de sua natureza sobrenatural. Quem é Deus? Sobrenatural. Assim os anjos também têm essa capacidade, poderes sobrenaturais, óbvio, concedidos por Deus. O que é Deus? Espírito. O que são os anjos? Espírito.
há dois perigos concernentes aos anjos: primeiro, ignorá-los; segundo, adorá-los. Eu sei que nós evitamos por muito tempo falar sobre anjos, irmãos, porque já tinha igreja cultuando anjo. Eu vi, claro, muitos dos senhores que aqui estão têm muito mais tempo de ministério do que eu, mas eu cheguei a ver igrejas com moças vestidas com roupa branca e em roupas brancas, enquanto o pregador pregava, ficava o culto todo adorando, e igrejas, pastores apoiando adoração a anjo. É um erro. Colossenses anula isso, e o próprio anjo em Apocalipse disse a João: não me adore, adore a Deus, porque eles têm noção da periculosidade do que é deixar de adorar o verdadeiro Deus. Então entenda, por favor, eles refletem o caráter de Deus. Então você pode falar, os senhores podem falar de forma sadia e bíblica sobre os anjos. Não é por causa dos falsos que nós não vamos falar daquilo que é verdadeiro, porque só de falar que tem anjos, os homens passam a pensar num outro nível de vida. Se eles são espírito, então há um mundo espiritual. Se eles são criaturas poderosas, são poderosas, mas são criaturas, então há um ser mais poderoso do que eles. Se eles existem, tem que haver um criador. Então a teoria da evolução já cai por terra só em nossa meditação sobre os anjos. Então entenda também que na criação dos anjos está provado que nenhum homem pode dizer eu sou insubstituível, porque Deus tem os seus instrumentos. Se o homem não for, a natureza faz. Se o homem não faz, os anjos fazem. Deus tem sempre os seus servos. Então eles refletem o caráter de Deus. Separei mais uma parte interessante da definição de Armínio para os anjos. Ele diz: por que eles têm uma natureza imortal? Primeiro, para que ao redor do trono de Deus, como mensageiros para a glória divina, eles possam entoar, celebrar perpetuamente os louvores de Deus. Eu gostei dessa expressão. Me ajude, por favor. Louvores de quem? De Deus. Não é louvor para Deus, mas eles expressam louvores de Deus. Isso quer dizer que Isaías 6, Ezequiel 1, Apocalipse 4 e no nascimento de Cristo, o que os anjos estão cantando não é invencionice angelical, porque não é louvor a Deus, é louvor de Deus. Quem é Deus? Espírito. O que são anjos? Espírito. Então está aqui o verdadeiro louvor. Esses dias eu fiz uma postagem: ímpio canta, só crente adora. Concordou não, né? Eu repito: ímpio pode cantar, só crente pode adorar. Aí eu pergunto, provando na Bíblia. A Bíblia diz que a gente adora em espírito e em verdade. Só crente consegue adorar em espírito, só crente consegue adorar em verdade. Ímpio apenas canta. Mas pastor, ímpio tem espírito. É claro que tem, mas ímpio não tem o Espírito Santo habitando no espírito deles. Só a igreja tem o Espírito Santo habitando em nosso espírito. É por isso que a adoração só pode fluir do crente. Por quê? Porque a adoração vem do Espírito. Como assim? Bora lá. Porque dele, fonte, por ele, processo, para ele, destino, são todas as coisas. Salmo 22, verso 25, o salmista disse assim: a inspiração do meu louvor vem do Senhor. Então o que o Armínio está dizendo e a Bíblia confirma? O que Armínio diz e a Bíblia confirma é que a inspiração do louvor sai de Deus, passa pelos anjos e volta para Deus. Nenhum louvor verdadeiro vem de uma base sertaneja, coloca uma música Jesus eu amo você, depois traz para a igreja e dizer que é adoração. É invenção. A verdadeira adoração eu não coloco lá, eu tiro daqui e volta para ele, porque já veio dele. Aleluia. Então são louvores de
Deus, quando os anjos cantam Santo, 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 eles não estão criando, eles estão simplesmente reverberando o que já é realidade diante deles. Aleluia. Agora, querido, olha o que ele completa. Deus prescreveu certa lei aos anjos, pela qual eles pudessem ordenar a sua vida segundo Deus. Então entenda que Deus os cria e Deus lhes dá regras. Deus lhes prescreveu a lei, para que, observando essa lei, pudessem ser abençoados, e transgredindo essa lei, agora, fossem eternamente infelizes, sem nenhuma esperança de perdão. Muitas e muitas vezes nós, assembleanos, arminianos, fomos acusados até de nos assemelharmos ao universalismo, que crê que todos serão salvos. Querido, a verdadeira mensagem assembleana é que a mensagem da graça é oferecida a todos, mas a aplicação da graça é só para aqueles que creem. Então entendo o que ele está dizendo: não há salvação para anjo. Há uma teoria que diz que até o diabo vai ser resgatado. Jesus foi pregar para demônios, dando-lhes chance de serem salvos e voltarem à glória. Nananina não. Entenda-me o que vou dizer agora, concordando com essa visão de Armínio. Ele tinha, Satanás e seus anjos tiveram, sendo bons, a liberdade de fazer o mal e se tornarem maus. Mas depois que fizeram o mal, se tornaram incapazes de voltarem a serem bons. Foi o juízo de Deus sobre eles. Consequentemente, após transgredir a lei sobre a qual estavam colocados, a divisão dos anjos entre bons e maus foi feita. Os bons são assim denominados porque, permanecendo firme na verdade, guardaram o seu principado. Já os outros anjos são maus porque não permaneceram na verdade e deixaram a sua própria habitação. Judas, capítulo único, versículo 6. Todavia, os anjos chamados bons não são bons apenas segundo um hábito disseminado, mas um hábito segundo o qual realizavam. Olha o que ele conclui agora: e isso foi confirmando na sua bondade habitual e atribuindo isso à graça que lhes foi concedida, contemplando a punição dos anjos rebeldes. A graça lhes foi ampliada. Olha o que Armínio está dizendo. Eu vou tentar explicar a vocês aqui. Ele está dizendo que os anjos ficaram e conseguem crescer em bondade, não porque eles próprios conseguem desenvolver em si uma bondade inata, não só por isso, mas por observação. Eles observam a punição de Deus para com os anjos rebeldes. Sendo assim, eles agradecem mais ainda pela graça. Eles eleitos, como a Bíblia os chama de santos, eleitos, eles não dizem somos eleitos porque escolhemos não nos rebelar. Não, Armínio está afirmando que os anjos, ao perceber a punição que Deus deu aos anjos maus, eles dizem: louvado seja o Senhor, é muita graça, o seu favor estendido sobre nós. E aqui eu abro parêntese:
Se você meditar nas Escrituras Sagradas, você percebe que anjos são curiosos, são observadores, fazem perguntas. Paulo disse à igreja de Deus aos Efésios que a sabedoria de Deus na igreja ensina os anjos. Paulo ensinando a igreja de Deus em Corinto sobre a verdade da submissão e do respeito com o ministério da esposa, com respeito ao ministério do esposo. Paulo diz que é necessário andarmos em respeito uns para com os outros por causa dos anjos que nos observam. Então, através da observação, a punição que Deus decretou aos anjos maus, eles se tornam cada vez mais gratos. Agora, para a gente encerrar, olha o que ele diz: sobre Deus ser servido pelos anjos bons, quando é a vontade de Deus. Isso aqui me deixou um pouco pensativo. Confesso que me assustou, mas eu disse, é Armínio, e o cabra está na nossa confissão de fé, então a Assembleia de Deus não ia dar uma furada dessa. Então deixa eu ler isso aqui umas 20 vezes de novo. Olha só o que ele disse: sobre Deus ser servido pelos anjos, quando é a vontade de Deus empregar o auxílio dos anjos bons, pode-se dizer que ele emprega agora não apenas aqueles poderes e faculdades que lhes concedeu, mas igualmente o poder que lhes é aumentado por ele. Eu disse, eu vou ler de novo, e li, reli, trili, quadrili, um monte de li. E eu cheguei a uma conclusão. O que ele está dizendo? Quando Deus, pastores, chama anjos para lhes dar uma missão, Deus não se vale só do poder que ele já tem. Não. Deus diz assim, eu te dou essa missão. Aí a gente pode conjecturar, mas Senhor, essa é uma missão de guerra, eu sou o mensageiro. Parafraseando, Armínio diz que Deus olha o anjo e diz, eu te dou poder para fazer tal missão, só vá. Ou seja, Deus não se vale apenas do poder que ele já tem, Deus pode aumentar-lhe o poder. Eu disse, agora onde eu vou achar isso na Bíblia? Como muitos dos senhores já estão perguntando, que eu vi alguns mexerem na Bíblia, isso é bom. Hebreus 1:7, olha o que está escrito: ele faz dos seus anjos ventos, e dos seus ministros, que são os anjos, labaredas de fogo. Aleluia! O que a Bíblia está dizendo é, Deus pode pegar a sua criatura, o anjo, e dizer, nessa missão eu te envio na velocidade do vento, nessa missão eu te envio na função de labaredas de fogo. Deus aumenta o poder do servo que ele escolhe para fazer alguma obra. Ou seja, alguém pode pensar que é contraditório, ele mesmo afirma isso, e ele diz, deixo aberto a discussões. Quando você medita em Isaías capítulo 6, quem são os serafins? Guardiões do trono, da santidade e da glória de Deus. Por isso cantam santo, santo, guardiões da santidade. Por isso estão ao redor do trono, guardiões do trono, e cantam que a terra está cheia da glória. São guardiões da glória de Deus. Essa é a tripla função, simplesmente direcionada deles ao Pai. Só que quando Isaías clama no capítulo 6, ai de mim, eu vou morrer, um dos anjos, com uma tenaz, pega uma brasa do altar, vem voando até Isaías e diz, isto tocou os teus lábios, purificada foi a tua iniquidade. Qual é a função principal daquele anjo? Dele para Deus. Mas agora ele tem a função de ter um contato com o profeta. Quem é Miguel? Se você ler Daniel capítulo 10, não se assuste. A Bíblia diz que Daniel está ouvindo Gabriel lhe dizer, Miguel, um dos primeiros príncipes,
Pode ser uma discussão para depois, mas muitos de nós afirmamos: só há um arcanjo, só há um príncipe, e esse é Miguel. Mas olha o que Gabriel falou para Daniel: Miguel, um dos primeiros príncipes, veio me ajudar na guerra contra os príncipes que tentavam me impedir de trazer a sua resposta, Daniel. Por que Paulo diz em Efésios 6 sobre principados? Porque cada nação tem anjos caídos como seus príncipes, como suas autoridades. Se no céu Deus tem classes de anjos, querubins, serafins, arcanjo ou arcanjos, os demônios no reino das trevas também tem principados, potestades e hostes espirituais da maldade. Principados, príncipes internacionais. Acontece uma obra maligna na Rússia, daqui a pouco já está em outro país, porque eles se comunicam, eles viajam, eles guerreiam contra os anjos de Deus, para que não nos auxiliem. Se a igreja souber disso, a igreja orará mais. Por quê? Porque anjo só trabalha na terra quando a oração do crente sobe daqui para lá. Aleluia. Em Atos 12, o anjo tira Pedro da prisão, mas foi a oração da igreja que tirou o anjo do céu. Então, enquanto Daniel orava, Gabriel está tentando descer, os anjos estão guerreando, Miguel chega, e mesmo assim, meu irmão, foram muitos dias de batalha. Ah, querido, eu sei que tem muita palhaçada sobre batalha espiritual, mas é verdade, é bíblico. E se a gente não entender isso, a gente vai orar pouco. Deus envia seus anjos, e do modo que Deus quiser, eles devem trabalhar. Eles têm suas classes, mas segundo a ordem de Deus, eles vão obedecer. Os irmãos sabem, como eu já estava dizendo, Daniel 10, Miguel é príncipe do povo de Deus. Por isso que às vezes eu não prego mais nesses lugares, porque eu já disse para a assessoria da agenda: não agenda nessas vigílias que é só forró a noite toda. Aí uma das músicas é: Miguel tá aqui, Miguel tá ali, olha a espada de Miguel, olha o fogo, o zóio de fogo de Miguel. Irmão, Miguel tem o que fazer, é o protetor da nação escolhida de Deus. Está lá em Daniel capítulo 10. Mas quando você lê Judas, você percebe que ele está dizendo a Satanás: o Senhor te repreenda, não te interessa onde está o corpo de Moisés. Ou seja, um ser que é responsável por uma nação está resolvendo um problema com Satanás sobre um corpo de um homem. É sabido para quem lê Bíblia que os anjos sempre estão envolvidos com os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó principalmente. Os anjos sempre estão envolvidos com os profetas e com o povo da aliança, os judeus. Mas quando você chega em Atos capítulo 10, tem um anjo servindo a um gentio, um camarada que não era judeu. Por quê? Porque independente da classe aqui em cima que Deus estabeleceu para os anjos, Ele pode lhes dar ordem, e esses anjos vão obedecê-lo. Agora, irmão, eu preciso que você entenda, para eu concluir essa mensagem, que eu estou fazendo esse arrodeio todo sobre os anjos. Primeiro, porque tem um assunto que tem sido ignorado em nossos dias. E quando nossos avós ou nossos pais dizem que os anjos de Deus te guardem, que o anjo do Senhor te proteja, tem gente que zomba, tem gente que ri, mas é verdade. A Bíblia diz que eles são servos para servir aqueles que vão herdar a salvação. São aqueles que acampam ao redor. Quantas e quantas vezes eu e você dizemos assim: foi sorte, hein? Mas do céu o próprio Deus disse: não foi sorte, foi o meu anjo que te guia. John Packer, um grande teólogo, disse que a missão dos anjos é invisível e que nós só saberemos
os livramentos que eles operaram por nós quando chegarmos no céu, se assim nos for comunicado. Como eu já disse, eu iria concluir em Jó 38. Quem lê Bíblia sabe que Jó com seus amigos falaram demais. Do capítulo 2 ao capítulo 37 do livro de Jó, Deus se cala, Jó e seus amigos falam, Jó e seus amigos falam, e Deus calado. No capítulo 38, Deus decide falar. Capítulo 38, versículo 1: depois disto, o Senhor respondeu a Jó e disse: quem é você para escurecer o conselho com palavras sem conhecimento? Deus está dizendo: tu está falando demais sem ter conhecimento de causa. Versículo 3: agora cinge os teus lombos como homem. Deus está dizendo: se veste como macho, que eu vou conversar com você cara a cara. Eu vou te perguntar e você vai me responder. Versículo 4, olha as perguntas de Deus para humilhar Jó. Onde você estava quando eu fundava a terra? Me faça saber se você é que você tem inteligência. Quando Jó tenta pensar, Deus já põe outra pergunta: quem pôs as medidas da terra? Se você sabe, quem foi que mediu a terra com cordel? Versículo 6: sobre que estão fundadas as bases da terra? Quem assentou a pedra de esquina da terra? Olha o que Deus diz no versículo 7: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Onde você estava, Jó, que enquanto eu fundava, iniciava, elaborava a criação da terra, já tinha anjo me adorando, já tinha anjo rejubilando, já tinha anjo me exaltando? E eu te pergunto: onde você estava? Aí, querido, por que Deus faz essa inferência? Por que Deus pega os anjos e coloca em comparação com Jó? Repito o que eu já disse. Jó fala do 2 com seus amigos ao 37. No 38 Deus vai falar, porque foi muito questionamento e Deus ouviu, tá? Questione para Deus que Ele ouve. Só não pode ficar colocando no Facebook se sentindo triste. Isso não é coisa de crente não. Vai para o quarto, fecha a porta. Ele ouve e entende os seus questionamentos. Deus ouviu os questionamentos, mas agora Deus diz assim: onde você estava quando os anjos me adoravam? Enquanto eles me adoravam, eu fundava a terra. Quais são as aplicações que temos aqui? Jó não entendia e questionava. Por que Deus põe os anjos? Porque os anjos também não entendiam. Irmão, se coloque no lugar dos anjos como criatura. O seu Deus simplesmente diz assim: haja, haja. E os anjos que são curiosos e observadores, ele só fala haja e tudo acontece. Ele fala haja e tudo existe. Os anjos também não estão entendendo nada. Lembra do Salmo 24? Quando Jesus está sendo assunto aos céus, anjos que acompanharam o ministério de Cristo na terra estão subindo com ele. Então esses anjos que estão subindo com Jesus clamam: levantai, ó portas, vossas cabeças, entrará o Rei da Glória. Anjos que não conheciam o Cristo encarnado gritaram: quem é esse Rei da Glória? Os anjos que vêm com Jesus respondem: o Senhor poderoso na batalha, Ele é o Rei da Glória. Então anjos, como eu já disse, são curiosos, observadores. De repente eles estão observando, mas eles não questionam. Por que o Senhor está falando e tudo acontece? Por que o Senhor só diz haja? Por que o Senhor não faz a matéria? Por que tu não põe a mão e faz acontecer? Não, eles não questionam. Por isso que Deus está colocando os anjos diante de Jó. Jó não entende, questiona. Os anjos não entendem, mas adoram. Aleluia. Jó não viu quando Deus criou a terra. Os anjos viram.
O que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer que os anjos têm um nível de compreensão maior do que nós. Me responda, sim ou não? Sim ou não? Eles têm um nível de compreensão e experiência global muito maior do que nós. E o que eles fazem quando eles estão tendo essa visão maravilhosa da construção do globo terra? Se a gente no avião diz, eu quero ir na janela porque eu quero ver a nuvem, eu quero ver o sol, eu quero ver as montanhas. Se a gente fica maravilhado assistindo as maravilhas do globo terra, imagine os anjos observando aquilo tudo. E o que eles fazem? Adoram. E o que eles fazem? Rejubilam. E o que eles fazem? Glorificam. E o que eles fazem? Enaltecem. Onde eu quero chegar? Eu repito, eles têm um nível de compreensão superior ao nosso, mas nunca deixaram de adorar. E aí eu fico prestando atenção em nós, pela graça de Deus, mas nós, eu digo isso, porque muitos de nós somos assim, independente do tempo de experiência, independente do tempo de Bíblia que você lê, independente das suas faculdades teológicas, pastor, obreiro, não deixa as experiências nem a teologia matar o encanto na sua alma. Eles já viram coisas demais. Irmãos, por favor me responda, a pergunta é retórica. Os anjos veem Jesus salvando, sim ou não? Sim ou não? Sim, mas olha o que a Bíblia diz: há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Ou seja, eles, com tanta compreensão que têm, conseguem adorar com coisas simples. Querido, querida, não deixe morrer a simplicidade das lágrimas. Tem quanto tempo que você não chorou lendo Bíblia? Tem quanto tempo que a gente não chora enquanto ceia? Tem quanto tempo que a gente não canta e não sente Deus dentro do carro ou dentro de casa? Quando você preparava aquela mensagem, você regou sua mensagem com lágrimas. Anjos adoradores no céu, exemplos dos adoradores na terra. Aleluia. Eles conseguem se encantar. Deus está criando, eles estão se alegrando. Jesus está salvando, eles estão se alegrando. Irmãos, pastores, eles viram Deus criar o globo terra e cantaram. Mas no dia que o verbo era um bebezinho, envolto em panos pobres, restos de tecidos, eles também entoavam glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens. Ou seja, a igreja não pode nunca perder a teologia do encanto. Quem pode levantar a mão e dar glória a Deus pelas coisas simples da vida? Porque os anjos, apesar do alto nível de compreensão, eles ainda glorificam, eles ainda cantam. E eu encerro a mensagem com um alerta. Em Jó 38, na revelação de Jó 38, os anjos já tinham se rebelado, a terça parte, e não há diferenciação. São chamados de estrelas e filhos de Deus, mesmo após queda. Isaías capítulo 14, Satanás é chamado de estrela, como em Jó os anjos adoradores são chamados de estrelas. Eles continuam filhos de Deus, eles continuam com a essência de estrela, porém estrelas caídas, errantes, como disse Judas, estrelas que perderam o brilho da imagem, o brilho do caráter divino. Filhos, porque foram criados, mas perderam a comunhão com o Pai Celestial. E quando essas estrelas perdem o brilho do caráter celestial, quando esses filhos perdem a comunhão com o Pai Celestial, entra em cena o plano da substituição. Jamais imagine que a queda pegou Deus de surpresa. Deus e o diabo brigando por trono. Para, isso é bobagem. Entenda que na queda deles entra o plano da substituição. Quem? Adão.
Adão conversa com Deus. Moisés conversava com Deus, seu rosto brilha. Jesus no Monte da Transfiguração em oração, ele brilha. Estevão cheio do Espírito, rosto brilha como um anjo. Então Adão reflete também a glória de Deus, a luz de Deus, ele brilha. Há vestes espirituais sobre ele. Ali há um brilho, ali há um destaque, ali há uma missão. É também um filho que foi formado, tinha comunhão com o Pai. Só que mais uma vez, a estrela perde o seu brilho e o filho perde a comunhão. E agora, quem já conhece Bíblia, já está lá em Jesus. Apesar de nossas falhas, apesar de nossos erros, por que brilhamos? Por que Paulo disse que nós brilhamos como astros? Por que Paulo disse que nós brilhamos como estrelas? Mesmo sendo falhos, mesmo sendo humanos, porque Jesus é o Filho unigênito que nunca perderá a comunhão com o Pai. Jesus é a estrela inapagável que nunca perderá o seu brilho. Agora, e quem está nele, ele garante que nunca vai perder também o brilho que ele tem. Ele garante que quem está nele nunca vai perder a comunhão que ele também tem. É por isso que a Bíblia diz que eu e tu e eu somos herdeiros e co-herdeiros. Pastores, o alerta que eu disse que encerraria, já fechei a Bíblia, já apago o meu esboço. O diabo é anjo caído. Anjo é mensageiro, eu disse isso no início. O diabo sabe pregar. Ele tentou Jesus pregando. O diabo entende de mensagem. Ele sabe quando falar a mensagem. Ele sabe para quem falar a mensagem. Qualquer falso obreiro com uma falsa mensagem é alguém inspirado pelo mensageiro caído. Mas o verdadeiro obreiro é aquele que se inspira no anjo dos anjos, no mensageiro dos mensageiros, Jesus de Nazaré. Que Deus abençoe. Eu agradeço essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Sou de barro, sou falho, estou quebrado, me vi aqui, ajuntando os cacos. Quem me formou já viu meus pedaços. Muitos defeitos foram encontrados. Ai, me quebrei, porque eu sou de barro, nas mãos do oleiro eu estou para recomeçar. Estou sendo reconstruído pelo oleiro, meu melhor amigo. Pelas suas mãos estou ganhando forma, dos meus pedaços surge nova história. Adorando com o meu sorriso, mas ainda estou um coração contrito. Eu lhe entrego agora, meu Senhor. Eu resisto toda essa dor. Estou voltando
dos meus pedaços surge nova história. Adorar com o meu sorriso, mas ainda estou coração contrito. Eu lhe entrego agora, meu Senhor. Eu resisto toda essa dor. Estou lutando com experiência em tuas mãos. Passa pelo fogo, é construir de novo, é viver a providência. Sou de barro, sou falho. Eu posso estar quebrado, mas